Boa tarde. Boa tarde. Roger Machado, treinador do Inter. Quero ouvir de você, Roger, uma avaliação sobre o jogo, sobre o que você viu da partida, o primeiro tempo bom do Inter, um segundo tempo diferente, onde o Ceará chegou um pouco mais. Queria a sua avaliação. E também uma pergunta em relação à escalação que você colocou em campo hoje. Dá para dizer que já foi um ensaio para o que você está prevendo nas Copas, Fluminense, Flamengo? Já daqui a 10 dias tem um jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Dá para dizer que esse time é o considerado ideal ou ainda a gente pode ter uma surpresa visando essas próximas partidas? O time que foi para campo hoje foi a escalação que nós consideramos a mais equilibrada para esse momento, né? Ela se repetindo e a gente conseguindo ter regularidade, né, nessa janela de atuações durante o jogo, né, é uma possibilidade real, sim. Né, mas tu frisou bem, um primeiro tempo muito bom, né, com um ritmo muito grande. No segundo tempo, o Ceará fez algumas modificações, né, botou mais frescor no jogo. A gente não conseguiu manter o mesmo ímpeto de marcação, pressão dentro do campo. O Ceará começou a usar umas bolas de inversões, né, para fazer essa bola chegar no centroavante do Pedro Raul na área. Uma característica de jogo diferente, né, que a gente ali no final do jogo, buscando defender o placar, acabou cedendo um pouco mais de espaço, né, mas vejo uma evolução bem nítida referente ao primeiro jogo. E a ideia é a gente, né, seguir nessa evolução, né, aumentar essa janela, né, de corrigir, obviamente, o que precisa ser corrigido, aumentando essa janela, né, de produção ofensiva. Nós criamos sempre muito. Hoje aí tivemos 4, 5 chances bem claras. O adversário acaba também tendo, né, em função, né, da qualidade, né, vem fazendo um grande ano, né, o Ceará com o Condé. E mais importante de tudo, os 3 pontos, né, que nos faz dar um salto na tabela, visando essa recuperação do campeonato. Bom, Roger, tem 2 jogos ainda até o momento das Copas, né, de Copa do Brasil e Libertadores. Você estabeleceu alguma meta de pontuação? Não sei como é que ficou a divisão do bloco, aquele que você normalmente faz, né? E como é que você projeta o que vai acontecer daqui para frente com 3 competições? Não, a ideia, os blocos, eles nesse momento, né, o objetivo era a gente sair dessa posição incômoda, né? Era importantíssimo esses 6 pontos dentro de casa. E certamente eles estão dentro do planejamento do bloco, né? E ainda há mais 2 jogos, né? A nossa intenção é buscar evoluir, seguir conquistando pontos, né? Porque a gente vai carregar esse otimismo de um momento de reabilitação para as Copas, né? E depois, né, como eu tenho falado ultimamente nas entrevistas que tenho dado, é buscar fazer escolhas, né, conscientes, importantes, podendo ter todo mundo à disposição e buscar sempre priorizar o jogo da rodada que é mais importante, seja ele a Copa do Brasil, seja ele o Brasileiro ou a Libertadores. Serão 3 competições, não será fácil, né? Mas penso que a gente reúne condições em função também desse breve momento de alta, né, de poder bater de frente com todos os adversários. Boa tarde, Roger, tudo bem? Hoje, no segundo tempo, quando precisou mexer nas peças do meio de campo ali, a gente viu o time talvez perdendo um pouco da contundência, em alguns momentos até o Bruno Henrique e o Thiago Maia auxiliando, passando algumas informações para os meninos que entraram. O Richard vem aí, mas ainda é uma carência ou o Richard vem para completar o elenco ou tu espera mais uma peça, porque esse tem sido um espaço do campo que talvez o Inter esteja carente? A gente tem o Ronaldo também, né, que não foi para esse jogo, que tomou uma pancada no joelho e ele ocupa essa função ali de 5 também, né, uma característica diferente do Thiago e tampouco do Bruno, né. Hoje eu lancei mão do Diego ao lado com o Pastor, né, o Pastor veio evoluindo assim a passos largos, né, nos treinamentos e vem merecendo a confiança de entrar. Eu acho que ele entrou muito bem, né, mas o ímpeto, né, e as trocas, elas foram para buscar manter a estrutura, né, buscar manter a força que Thiago e Bruno estavam dando ali na contenção defensiva, né, e naturalmente o adversário vai
vai lhe pressionar um pouquinho mais. O que nos faltou, talvez, foi a contundência num contra-ataque e definir a jogada nos espaços que o adversário nos deixou. Né? Essa, eu acho que, para mim, é a avaliação. Né? O fato da gente sofrer um pouco mais não significa totalmente um domínio do adversário, mas a contundência, quando tu tem a oportunidade de contra-atacar, a gente precisa ser mais letal nesses momentos, porque nem sempre tu vai ter a bola, né? Em alguns momentos vai controlar melhor os espaços e até dando a bola ou ofertando um pouco mais de campo e buscando a velocidade do Enner, a velocidade do Prado que entrou e do Tabata pelos lados do campo, né? Mas eu vejo que, e até também aqueles que entraram não têm o mesmo ritmo daqueles que estavam saindo, né? O jogo estava muito quente naquele momento ali, né, da partida, e você precisa de um tempo também para se acostumar ao ritmo da partida. Roger, hoje, agora há pouco você falou que talvez a escalação de hoje seja a ideal para o momento do Inter. E hoje 5 jogadores jogaram juntos pela primeira vez na temporada, se não me engano, que é o Rocher, o Teu Bernabé na esquerda, junto com o Vitão, o Vitor Gabriel e o Brian Aguirre na direita. Eu acho que, pela questão de lesão, acho que é a primeira vez que eles conseguiram jogar juntos esse ano, e que foi a sua defesa base do ano anterior. O quão tu espera de evolução e o quão isso é bom também, porque metade do ano e agora que a tua linha, entre aspas, a titular tá jogando. Não sei se naquele jogo contra o Flamengo, né? Acho que não tinha o Vitor Gabriel, jogou o Juninho, se não me engano. Jogou o Juninho, é verdade. Boa ponderação, né? E é uma linha que se conhece, né? O Aguirre, a gente tem dito que parece um reloginho suíço, né? Ele é uma regularidade alta, assim, né? A gente, né, ali na direita, eu tenho sempre a certeza que o Aguirre vai me entregar um 6,5, né? Com regularidade, podendo sempre subir, mas nunca muito abaixo, né? O Vitor Gabriel, depois da lesão, vem retomando seu espaço. O Vitão, né, que dispensa comentários, e o Berna, que a gente ali segurou uma substituição até bem perto do final, imaginando talvez o Berna não conseguir cumprir todo o jogo, mas felizmente conseguiu. Então, ter essa linha sólida, né, que foi, como você disse, a base da nossa defesa titular, nos dá uma segurança. Não que quem entrou, né, demonstrou e passou insegurança para quem estava à sua frente, mas o jogador se conhece pelo olhar, né? E o Thiago ali na frente da linha, né, que para mim hoje foi ele o grande nome do nosso time, né? Fez uma partida digna de quando ele atuava como volante, né, protetor da defesa. Então, isso tudo faz com que, né, se aproximando daquelas peças que habitualmente estavam jogando, você consegue ter o retorno do entrosamento com mais agilidade no decorrer dos jogos. Roger, ainda, né, nessa última tua resposta sobre essa linha defensiva, mostra que você pode também ter as opções, e elas entraram hoje e, de certa forma, te responderam de uma maneira positiva. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais do Luiz Otávio, porque você falou agora na evolução que ele está tendo. Ele entrou como um segundo de meio de campo e depois passou para a primeira função, e ele foi muito bem, na minha opinião. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais de quais são as valias que ele pode te dar nessa função. Na verdade, ele já entrou como 5, né? Quando ele entrou, eu empurrei o Thiago para a segunda função, mas como... o Thiago estava no campo ainda? Estava, né? Eu tirei o Bruno, né? Empurrei o Thiago para a segunda função, mas já, como a gente não estava conseguindo, até pelos gastos do jogo, subir a pressão com eficiência e tomar tempo do adversário, né? O adversário estava conseguindo fazer essa bola chegar no Pedro Raul e dali ganhando campo, né? Eu pedi para que eles ficassem lado a lado e a gente baixasse um pouquinho mais para proteger aquele espaço, né, que poderia ser usado, né? O Pastor vem crescendo, né, a partir dos treinos, das oportunidades que ganha, né, sabendo controlar melhor o jogo, sabendo fazer as melhores escolhas, né? Eu não me preocupo com o nível de intensidade que ele entra na partida, porque ele sempre vai entrar do mesmo jeito, né? O que o Pastor precisa encontrar um equilíbrio, né, que eu falo para ele, né, por vezes antecipar o que vai acontecer, tanto do ponto de vista defensivo como ofensivo, para fazer o jogo fluir com mais naturalidade, né? O volante é um jogador de passagem.
né? E é o que direciona o time para o lado onde o time precisa atacar e vai levar vantagem, né? Isso ele vem fazendo os trabalhos, né, constantemente, né, para dominar com uma bola com o corpo mais orientado e fazer um despacho rápido, né, acionando o Alain, né? A gente determina umas posições no campo onde sempre é para ter opção, é justamente para que ele tenha agilidade e consiga achar esses jogadores na posição. Esses jogadores geralmente são Alain, Carboneiro, né, Wesley nos meios corredores, né? Então ele está ganhando mais minutagem, né? Um jogador jovem, mas demonstra uma maturidade muito grande, né? E uma abertura e simplicidade para aprender assim, né? Que faz com que tu tenha gosto e prazer de passar a orientação. Rogério, tudo bem? Houve uma evolução, né, nítida, né, você já falou sobre isso, né, do jogo contra o Vitória para cá, mas você vem de uma parada, vem de uma semana cheia de trabalho e logo vão entrar em outras competições. Você já falou que vai ser difícil, mas esse time já mostrou também que quando tem essa intensidade, essa corda esticada, dá resultado. Sim. Né? Acredito que com as outras competições isso vai ser bem mais complicado. Como fazer para manter, vai dar para manter essa intensidade, essa corda esticada com as outras competições, e o que você pode fazer para que o time não perca a intensidade quando começar a jogar mais seguido? Fazer as melhores escolhas, né? Saber identificar quem, do ponto de vista físico e mental, estará de prontidão para esses jogos em que a gente vai ter que alternar as equipes, né, nas diferentes competições. Oportunizar e deixar o elenco aberto na disputa saudável pelas posições faz com que também aumente a competitividade, e isso é levado para dentro do campo. Eu penso que esse acúmulo de treinamentos, que eu acho que foi providencial a gente ter mais essa semana aberta. Nós treinamos 2 semanas, tivemos um jogo, abriu uma semana que tinha um dia a mais ainda de treino, né? Porque a gente jogou no sábado, né? Na outra semana. Fez com que a gente conseguisse dar quase dois picos na semana, né? A gente trabalha com 3 sessões altas, uma baixa, 3 sessões altas, uma baixa. A gente conseguiu dar 2 picos e um acúmulo de conteúdo muito grande, corrigindo muitas coisas. A dificuldade de hoje nos gerou, a característica do adversário de hoje gerou outras preocupações, né, que a gente vai corrigir a partir de agora com menos treino e com mais orientação de vídeo. Então, respondendo e terminando a tua pergunta, ser inteligente, saber que por vezes, né, dependendo do jogo, né, hoje a dúvida era, puxa, mantém o Alain até o final do jogo, dobra o Benítez do lado, né, na frente do Aguirre, né, um cara que é um lateral já jogando na linha da frente, tem umas bolas em profundidade que talvez possa se beneficiar da linha do Ceará mais alta. É fazer essa gestão muito próxima. Deu tempo, o jogo se definiu, eu poupo meu 10 um pouco, tiro um pouco, bota outro para jogar. A gente vai contando ali a minutagem. Fez 110 minutos, fez 60, né? Vai contando, né? Para ter todo mundo bem disponível. Roger, boa tarde. No meio da semana eu tive uma conversa contigo e a gente conversou sobre a pressão alta, sobre a pressão no campo do adversário, e tu falou que era algo que a tendência era que evoluísse hoje. Eu queria uma avaliação tua em relação a esse ponto específico e o quanto o Inter ainda pode evoluir dentro dessa característica, porque é uma característica que vem gerando gols para o Inter, né, quando faz. O quanto o Inter ainda pode evoluir e manter isso por mais tempo dentro do mesmo jogo. É difícil, tu tem que dar uma dosada, né? Não consegue fazer ciclos de mais de 20 minutos, 30 minutos sem descer um pouquinho, ganhar um fôlego, até para dar um pouco de tranquilidade para quem vai pressionar. O intervalo eu ajustei ali um pouco, acho que vazou uma vez, né? Que foi quando a gente subiu lado a lado com meus volantes, quando eles conseguiram inverter o lado, o meu jogador, que no caso hoje era o Bruno, né, não subiu para pressão e eles vazou por dentro, né, porque hoje era muito importante que eu mantivesse o Thiago protegendo a bola curta do Pedro Raul, porque na pressão, quando o Ceará é submetido à pressão, eles vão tentar sair jogando curto, mas se eles não conseguem, eles têm uma bola longa para o pivô do Pedro Raul, né, e era importante que o Thiago estava ali. É possível aumentar a janela mais do que a gente fez hoje,
né? Mas, né, ela funciona por períodos. Faz um pouco, descansa, sobe outro pouco, descansa. Né? O segundo tempo, no início, dá para fazer de novo, né? Mas o ritmo tu vai adquirindo com os jogos, e é uma variável que ela é muito importante. O gol saiu assim, né? O Bruno roubou a bola numa girada, errou um passe, retomou ela dentro do campo, e isso fez pegar o adversário um pouquinho mais desorganizado e aberto, né? Que é o objetivo da pressão alta. Rogério, aqui. No jogo passado, o Bruno Tabata falou com a gente na zona mista sobre o desempenho dele, e ele citou que ano passado, quando ele vem, ele acaba atuando muito na função do Alan Patrick, e ali ele se sente mais confortável para esse jogo. E nessa temporada, ele acaba atuando pelos lados, principalmente. Ele falou também da questão de mudar um pouquinho a característica, de tu atuar mais com pontas, e ele não se sentir tão confortável. Mas ele citou uma conversa contigo. Queria que tu colocasse o que tu conversou com ele, para ele que ele se sentisse confortável e tivesse melhores atuações agora. Não, aqui na verdade eu respondi algo parecido, acho que essa semana, nas entrevistas que dei, né, dessa conversa, né? O Bruno me chamou para a gente conversar, né? Eu digo para ele que a minha porta da sala está sempre aberta, né? Para que eles venham me questionar o que eles desejarem, mas eu digo que venham também com os ouvidos abertos, porque eles podem ouvir às vezes o que não desejam, né? E ele, dividindo essas percepções dele, o Bruno saiu muito cedo do Brasil para jogar lá fora. Lá fora ele era meia no Brasil. Lá fora, como você joga menos com mais 2 atacantes, ou tu baixa para 8, ou tu vai para um dos lados. E ele foi fazer um meia ponta. E ele disse: professor, eu estou aqui de peito aberto, porque o que eu desejo fazer talvez vai me tirar minutos em campo, né? Porque eu vou concorrer com a vaga do Alan. Mas eu estou disposto eu percebo que quando eu faço o meu jogo mais interno, né, e ele tem uma relação muito boa com a bola, ele não se aperta no espaço onde é muito congestionado. E ali ele pode participar muito mais do jogo do que fazendo meia ponta, né, que ele só vai vir para dentro quando o lateral está na amplitude, quando o lateral está mais baixo, ele tem que funcionar e reter essa bola com a linha lateral marcando ele. Né? Então, eu disse: Bruno, podemos fazer esse movimento. Gradativamente a gente vai colocando na função dos treinamentos por dentro, mas nesse momento, como eu tenho pouca alternativa, né, do lado ainda, né, em função do Vitinho não estar voltando e tal, eu vou precisar te usar ali, mas tu tem liberdade para flutuar mais, não só em meio corredor, né, em corredor central, mais ou menos da onde ele fez o gol. Né, vamos combinar e trabalhar que quando acontecer isso, tu não conseguir voltar para a posição, um volante vai lá, faz a dobra de cobertura com o lateral, outro vem descansando por dentro, depois quando a jogada acaba a gente troca de posição. Né, então ele está tendo um pouco mais de liberdade, eu acho que hoje entrou movimentando, ali acho que ansioso por acertar, errou alguns passes que ele não costuma errar, mas penso que nos ajudou muito a fazer a manutenção dessa vitória. Rogério, aqui, boa tarde. Hoje, ali pelos 40 minutos do segundo tempo, o Ener Valencia ele foi acionado e ele acabou perdendo na marcação para o jogador do Ceará. E aí a torcida reclamou, a torcida vaiou. E ele é um jogador que já deu uma resposta importante competitivamente esse ano mesmo, no Campeonato Gaúcho, né, selando o título gaúcho, e também na Libertadores, com gol fora contra o Bahia. Como recuperar esse jogador agora para as Copas, que é um jogador que vai ser importante? E como tu entende que ele pode atuar melhor como um centroavante de fixo, um centroavante de referência, ou podendo jogar como um segundo atacante para ajudar um centroavante de referência, algum Ricardo Matias, por exemplo. E se me permite uma segunda, quarta-feira o Sub-20 joga contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, para brigar pela permanência na Série A. Você trabalha com a possibilidade de jogadores que podem atuar nesse Sub-20 serem deslocados para esse jogo contra o Santos para ajudar, ou não? Eles vão continuar na equipe principal? A gente faz a gestão jogo a jogo também, junto com a base, né? O Iago teve lá embaixo, o Pablo teve também ajudando esse jogo, dependendo do que a gente conversa com o Renan da necessidade, né? Claro que a gente flexibiliza, né? Primeiro sempre o time de cima, mas a gente tem que ser coerente, porque é um trabalho conjunto, né? E é um jogo importante também. Com relação ao Ener, o centroavante vive bons e maus momentos, né? E a gente vai procurar trabalhar o emocional, né, dos jogadores para que eles voltem a ter o protagonismo, né? Já alternou o Ener como titular, depois o Borré ganhou uma posição, né? O Ener voltou a ter protagonismo esse ano, né, durante o campeonato estadual, né? Caiu um pouquinho de produção, o Borré foi lá, reassumiu novamente. Eu acho que funciona assim, né? Essa posição ela é muito ingrata,
né? Porque hoje o Borré teve 2, 3 oportunidades, participou do gol efetivamente, fazendo a jogada de abastecimento da área, mas nas conclusões o goleiro lá foi lá e fez dois milagres ali, né? E uma que passou perto do poste. Né? Então é ter a paciência, entender o momento, né? Às vezes é trabalhando de diferentes formas no jogo, mas o Enner é um centroavante, pode jogar como um segundo atacante, né? Assim como o Borré também pode jogar de centroavante, segundo atacante, né? Nós temos um ataque móvel, né? Com um pouco mais de fixação, talvez o Ricardo, mas nem mesmo o Ricardo ele é um cara grande, mas ele gosta de sair da área, né? E particularmente eu prefiro também esse tipo de virtude de jogadores, né? Que tem preenchimento de área e também tem flutuação. Rogério, tudo bem? Queria te ouvir sobre o Richard, que o Inter anunciou essa semana. É uma opção de camisa 5 que tu tem, né? Com uma característica de um cara alto, de um cara que tem saída de jogo. Queria te ouvir em relação a ele. E que tipo de mudança ele pode te dar na hierarquia dos volantes? Por exemplo, o Thiago Maia era um cara que brigava por posição com o Bruno Henrique e agora está consolidando ele como um 5. O Ronaldo, ele pode mudar? O Thiago Maia, ele pode mudar? Que tipo de movimento o Richard te dá nesse contexto? E se tu espera um 8 ainda nessa janela? O Bruno e o Thiago, né, como eu disse, talvez uma pequena adaptação a tê-los jogando junto foi que eles estão atuando lado a lado, né, mais do que quando eu tenho um jogador protegendo a defesa, né? Se eu tenho um cara mais centralizado, né, como é o Ronaldo, o Pastor, né, o próprio Richard, eu vou subir para a pressão muitas vezes a partir do bloco médio, eu desloco o volante, tirando ele do lado do 5 e empurrando ele, porque eu faço com que Borré e Alain consigam se desprender dali também e marcar mais alto. Agora, Thiago já fez muito tempo essa função de 8 comigo, né? O Bruno já fez 5 também, mas são características diferentes, né? Com o Richard eu consigo ter justamente um cara com a estatura para fazer as coberturas, com uma boa saída de jogo, né? O Richard é um cara técnico, com boa intensidade de marcação, né? Tem posição física também, né? E veio, né? Assim como todas as contratações, veio para jogar, né? Mas o que vai dizer, né? Se ele vai passar na frente de outros, vai ser o nível que ele vai se mostrar no início quando tiver à nossa disposição. Se eu espero um 8, como eu disse, eu gostaria de ter mais 11 para disputar as 3. Né? A gente está atento ao mercado. Né? E ter um jogador que faz esse papel ali, que entra na área, que finaliza, que tem força para jogar, que é a figura do Diego, né? Que veio justamente com essa função e hoje entrou, né? É bem importante, dar opções, né? Opções também para que a gente possa ter alternativa de mudar de sistema. Né? Estamos atentos ao mercado.